Oi, Drico. Gente, 10 minutos, vamos começar. Povo, vai entrando aí, espero... Troquei aqui pro 5G. Eu acho que agora vai ficar bom, tá? Eu vou tirar aqui os comentários para eu poder começar a falar, tá? Então, o assunto dessa semana foi ansiedade. Eu recebi vários directs falando sobre ansiedade, pessoas que sofrem sobre ansiedade, com ansiedade, né? Pessoas que estão um pouco perdidas em relação a isso. São muitas informações que a gente escuta em relação a isso, né? Sobre a ansiedade. O que seria a ansiedade, né? O porquê que a gente é tão ansioso, por que o mundo tá ansioso, por que as pessoas estão sofrendo. E há quem diga que é o mal do século, né? As pessoas estão tomando remédios por conta disso. E isso é estudos que estão sendo feitos, o que está acontecendo, por que isso está aflorando agora, na época dos nossos pais, né? Na geração dos nossos pais, na geração dos pais dos nossos pais, isso era uma coisa que não, né, era muito difícil e era taxado como as pessoas estivessem loucas, né, quando sentiu aquela angústia, aquela sensação. Hoje a gente sente mais veemente, as mãos ficam geladas, a gente sente um ataque cardíaco, uma agonia. Eu sei, gente, porque eu já sofri de ansiedade, eu sofro até hoje, eu preciso estar o tempo todo me controlando, o tempo todo me fazendo exercícios de respiração, que é super importante. E eu levei um tempo, né, para poder realmente começar a estudar isso, né? Eu comecei a estudar, a sua pressão sobe, né? Tem gente que são relatos de que essa emoção da ansiedade, ela transborda no nosso físico, né? E realmente é verdade. Teve um vídeo que eu fiz, que eu deixei no meu... Não, imagina, você não é nada ansioso, Júnior. Teve um vídeo que eu deixei e falei sobre isso, né? As pessoas estão muito preocupadas com o passado e com o presente. As pessoas não... O passado com o futuro. As pessoas não vivem o presente. As pessoas não têm essa educação de viver o presente. Eu tô lavando uma louça, né? Mas eu tô pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã, no que foi falado ontem. A gente não sabe como é que a gente respira. Então, isso é uma coisa que é o principal, tá? Mas antes da gente começar a falar da ansiedade, eu quero passar uma coisa aqui pra vocês relacionada à neurociência, tá? Eu, além de ter estudado a parte terapêutica de terapia, de reprocessamento, eu estudei também muito a parte de neurociência. Esse eu não fiz curso, foram só estudos mesmo de interesse meu. O curso mesmo foi feito da terapia de reprocessamento generativo, que é uma terapia que ela foca de uma forma assertiva traumas, medos, anseios e etc, tá? E a neurociência diz o seguinte: as emoções a gente não controla, tá? E os sentimentos sim. As emoções são físicas, né? Orgânicas, neurais. E os sentimentos são a decorrência dessas emoções. Então, a ansiedade nada mais é do que algo que gerou uma emoção, que é externa, tá? E gerou um sentimento, que seria a ansiedade. Vou dar aqui um exemplo para vocês. E, gente, vamos deixar as perguntas pro final, tá? Senão não vou conseguir responder a todo mundo. Mas vamos tentar deixar pro final as perguntas. Eu sei que tá todo mundo ansioso para poder fazer várias perguntas, né? Por exemplo, nós estamos numa praia, nadando, feliz e contente, e de repente a gente encontra um tubarão na nossa frente,
o que vai acontecer? Qual é a primeira emoção que vai vir? A de sobrevivência, né? O ser humano é assim, o nosso cérebro funciona dessa forma. E aí a gente vai ter uma emoção física com disparos neurais, tá? Que vai fazer com que a gente vai se transformar sem consciência nenhuma. Nossas pupilas vão dilatar, a gente vai ficar taquicárdico pra gente poder correr mais ou sair gritando. A gente não vai ter consciência disso, tá? Isso é um processo automático do nosso sistema nervoso, que é totalmente neural. E aí vai vir um sentimento. Tanto que quando a gente passa por algum momento desse, o que acontece? Quando acaba aquela emoção que a gente tá taquicárdico, o que começa? A gente começa a chorar, a gente começa a se tremer toda. Por quê? A emoção, o seu corpo respondeu aquilo, o nosso cérebro, ele é altamente sobrevivente. Porque há milhões de anos atrás só existiam 6.000 habitantes na Terra. Era totalmente o ser humano, ele vivia para sobreviver. Ou ele caçava para se alimentar, ou ele era caçado. E infelizmente o nosso cérebro, ele não desenvolveu. Ele é reprogramável, mas ele não desenvolveu. Ele ainda se encontra em estado eterno de alerta, de sobrevivência. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, todas as situações externas que acontecem na nossa vida, o nosso cérebro, ele condiciona a sobrevivência. Isso a gente não tem como mudar, tá? A gente reprograma o nosso cérebro. Por que eu tô falando muito disso? Eu não quero me estender muito sobre esse assunto. Esse assunto é bem extenso mesmo, né? É decorrente de muitos estudos que foram feitos hoje, muitas descobertas que foram feitas. E o que acontece? Quando a gente tem medo de alguma coisa, por exemplo, a gente tem medo de dirigir. O medo é uma emoção. Desse medo vai gerar um sentimento, que vai gerar sudorese nas mãos, que vai gerar calafrio, que vai gerar taquicardia, aquela agonia, a gente paralisa. Por quê? Porque o seu medo passou para o seu cérebro, que não tem consciência nenhuma de que você está em perigo. E aí ele vai disparar. Tudo isso que acontece no nosso corpo quando a gente está no momento de ansiedade são disparos inconscientes que o nosso cérebro faz, tá? Então, qual é o segredo da ansiedade? A gente tem 3 vertentes. A gente tem a parte biológica, que é o do nosso corpo, né? Muitas das vezes a gente tem uma ansiedade por genética, que é um percentual muito pouco, uma genética familiar, tá? A gente tem uma outra vertente, que é a física. O que é a física? Má alimentação, falta de exercícios físicos, respiração inconsciente, respiração sem estar no presente. E a terceira gente, aquele assunto que ninguém gosta de tocar. Nossa infância, nossa educação, tudo que acontece na nossa vida, tudo, literalmente tudo, tá registrado. Fica registrado no nosso cérebro. Então, minha mãe uma vez saiu para trabalhar e me deixou chorando. Eu era uma criança, eu não tinha entendimento, eu não tinha consciência do mundo. E aquilo dali, para mim, representou inconscientemente um abandono. Marcou, tá? Então, tudo que a gente vive até hoje tá lá registrado. Quando a gente desenvolve, naquele momento, uma ânsia, uma ansiedade em relação a um medo, a alguma coisa externa que acontece com a gente, vem esses sintomas. Então, a gente tem essas 3 vertentes, que é a nossa infância. Depois a gente tem a questão biológica, que é os nossos genes, né? Que muitas das vezes é hereditário. E a gente tem a parte física. Alimentação, exercício físico é muito bom. Viver a natureza, viver perto da natureza, viver no presente e agora. Isso é muito importante.
caixinhas do inconsciente, do subconsciente cheias demais, muito cheio, muito. Tudo que acontece na nossa vida, essa live que vocês estão assistindo, quando acabar essa live vai estar registrada em algum lugar do seu cérebro. Não tem jeito, tá? Só que existem os gatilhos negativos, que é o que geram a ansiedade. Então, quais são esses gatilhos negativos? Aquelas situações que ficaram marcadas negativamente pra gente. Então, a gente precisa identificar quais são. Muitos precisam tomar remédio por conta daquela parte que eu falei que é biológica, porque a gente precisa liberar serotonina, a gente precisa liberar dopamina, a gente tem lá um neurônio que parece uma arvorezinha. Quando a gente tá com uma questão psicossomática no nosso inconsciente, questões emocionais mal resolvidas, questões que a gente não procurou saber, não procurou se entender, se autoconhecer, os neurônios começam a diminuir a quantidade de serotonina, a quantidade de dopamina, que são os hormônios da felicidade, os hormônios do bem-estar. Então aí entra a alimentação, entra o exercício físico. Para quê? Para começar a liberar isso, pra gente melhorar a nossa ansiedade. A gente tem também a vida, o cotidiano. A gente vive hoje num país, para cada país a gente tem uma característica cultural. A gente vive num país hoje que é um país muito difícil em termos financeiros. Então isso é uma coisa que deixa a pessoa muito ansiosa, né? É uma conta para pagar, o desemprego, principalmente a nossa realidade agora, que depois veio o Covid, né? Então a pessoa que não se autoconhece, não tem um autocontrole, ela não vai conseguir identificar isso de uma forma assertiva, tá? Muitas das vezes precisa realmente fazer uma terapia, muitas das vezes precisa estar com auxílio de remédio, tá? Isso assim a gente tem que ver caso a caso. Mas eu vou falar daquelas pessoas que tiveram, né, e que têm a ansiedade, o que elas podem fazer. O que a gente pode fazer? Eu venho falando a semana toda sobre ansiedade. O que é ansiedade? É anseio de alguma coisa. A gente pode ter um anseio de algo que nos aconteceu e a gente tem medo que isso aconteça de novo, ou um anseio de algo que vai acontecer. Por quê? Porque a gente não reprograma o nosso cérebro para estar no presente, no momento presente. O momento presente, gente, é essencial. A gente está o tempo todo, o nosso cérebro, ele é assim, mas ele é reprogramável. Aquele momento que a gente tem que tirar para viver o aqui e agora é essencial. A gente precisa fazer isso. Então, as dicas que eu dou para aquelas pessoas que não precisam tomar remédio, não precisam de um auxílio médico, não precisam de uma terapia, apesar que eu acho que todos precisam, tá? Não necessariamente comigo, porque comigo é uma terapia mais assertiva, é relacionada a medos e traumas, é uma coisa mais generalizada. Mas eu acho que uma terapia para se conhecer, tem o guia de autoconhecimento, que também tá na minha bio, é um exercício diário que a gente tem que fazer, eu acho super importante. Quando a gente escreve, o nosso cérebro tende a trazer para o consciente lembranças boas, também ruins. O nosso cérebro tende a obedecer os comandos que a gente faz. Então, quando fala assim, a gente precisa ser mais grata, né? A gente precisa ter mais gratidão. Porque nós seres humanos, pelo nosso cérebro ser um cérebro extremamente em autodefesa, a gente tende a pensar tudo pelo negativo. Tudo pelo negativo. A gente nunca pensa pelo positivo. Se a gente acordar e tiver sol, nossa senhora, eu vou suar pra caramba hoje, eu vou pegar um trânsito porque vai estar todo mundo voltando da praia. Nós somos assim, mas o nosso cérebro, gente, ele é reprogramável. A gente consegue administrar o que a gente vai pensar, o que a gente vai trazer para o consciente. A gente consegue isso de uma forma, é todo um processo, tá? Não é nada rápido. Comecei a meditar hoje e, gente, já tô super recuperada da ansiedade. Não.
é um processo, tá? Eu vivo esse processo até hoje. Eu todos os dias de manhã, eu tiro 5 minutos do meu dia para fazer respiração. O que é respiração? Eu prestar atenção na minha respiração. Eu prestar atenção no que eu tô vivendo ali naquele momento. Vem um monte de pensamento na minha cabeça. Aí hoje eu tenho live, aí eu tenho que mandar mensagem para minha irmã, aí eu tenho que falar com aquele meu amigo. Eu volto com o pensamento. Aí eu tenho que pagar aquela conta amanhã, eu tenho que fazer... Eu volto com o meu pensamento. É um exercício que a gente, o tempo todo, tem que ficar fazendo. Até que chega um momento que o nosso cérebro já sabe. Essa hora é uma hora em que ela está vivendo o momento aqui e agora. Eu deixei até lá no meu feed 5 minutos. O momento que eu faço, eu deixei gravando, era uma chuva, os carros passando, as pessoas falando, o cachorro latindo, e eu tava vivendo aquele momento. Isso acalma. Se você pegar um oxímetro ou um aparelhinho que você consiga, hoje no celular tem, né? Você vai ver que os seus batimentos cardíacos vão diminuir. Você vai ver que você consegue organizar melhor as suas ideias. Você consegue ter um dia mais produtivo por conta disso. E a ansiedade, ela é aquela teia de aranha. Ela tá no meio e ela começa a sair com um monte de teias. Procrastinação. Ela começa a sair ao desânimo, a depressão. A ansiedade é um tipo de depressão. Ela vai para depressão. A pessoa não consegue se organizar, aí vem o esquecimento, aí eu não consigo, gente, o que eu tava fazendo? Eu cheguei a fazer alguns reels, né, falando sobre isso, brincando, o que eu tava fazendo, o que eu tava falando, porque realmente isso acontece. Eu tava de um tal jeito que eu não me lembrava o nome das pessoas, sabe? E assim, isso é muito importante a gente conseguir viver o aqui e agora, sabe? Então, se a gente se propõe a ler um livro, vamos prestar atenção no que a gente está lendo. Se a gente se propõe a lavar uma louça, vamos prestar atenção na água, na mão. Parece uma coisa meio de namastê, né? Uma coisa assim, ai, gente, aquelas coisas doidas, né? Do pessoal que vive na natureza. Não, não é não. Você vai começar a exercitar o seu cérebro a parar de ficar com medos de algo que já aconteceu, que pode vir a acontecer de novo, e algo que vai acontecer. Então você começa a exercitar o seu cérebro. Isso é extremamente, eu tenho certeza que quem tá aqui nessa live começou, porque eu já venho falando disso já tem um tempo. Se alguém já começou a se organizar na parte da manhã, tirar 3 minutos, 2 minutos e começar a viver o presente, eu tenho certeza que alguma mudança já aconteceu. Porque acontece, tá? Eu tenho históricos, né? Quando eu falei sobre a live, quando eu comecei a falar, cada semana eu vou abordar um assunto, cada semana eu vou falar sobre um assunto também numa live. Eu acho que a ansiedade, ela é a base de muita coisa, né? Principalmente do medo. O medo é uma coisa que são marcas que a gente tem, né? A gente tem medo de relacionamento, gente. A gente escuta uma história de alguém que a gente nem vivenciou. Se a gente encontrar um cara, se a gente conhecer uma pessoa, essa história da nossa amiga que contou vai vir na nossa cabeça, eu vou começar a ficar com medo. Pronto, acabou, o cara vai me trair. E aí eu vou começar a ficar com medo. E aí eu vou, e agora o que eu faço? Eu não vou, eu vou. E aí você deixa de viver aquele momento, você deixa de experimentar. Que as pessoas falam, o que você está experimentando, o que tá sendo vivenciado nesse momento, né? Então você começa a colocar para fora tudo aquilo que você não conseguiu experimentar, e aquilo te dá mais anseio ainda, aquilo te dá mais ansiedade ainda. E aí, quando a gente vai ver, quando a gente vai perceber, a gente tá numa crise de pânico, a gente tá numa crise de ansiedade dirigindo, a gente tá lá fazendo o cabelo e do nada começa a dar aquela angústia, começa a dar
começa a dar aquele calafrio, começa a dar umas questões que a gente não tá entendendo de onde que tá surgindo, o que que aconteceu, a gente não começa... Gente, são sintomas, porque o nosso cérebro, ele funciona dessa forma. Ele vai se defender. Nós passamos milhões de anos vivendo para sobreviver. Ou eu vou matar para comer, ou eu vou ser morto. Isso está registrado no nosso cérebro. Isso a ciência prova. Então, o nosso cérebro, ele é extremamente autossobrevivente. Mas ele é reprogramável. Você ensina ao seu cérebro o que você vai pensar, como que você vai agir, o que você vai fazer naquele momento que as pessoas chamam de inteligência emocional. A inteligência emocional começa por aí. Então, assim, a alimentação é muito importante, tá? Não tô falando de alimentação, legumes, alface, tomate, gente. Eu como de tudo. Tá, gente, participação especial da minha filha Canela, tá? Porque ela é assim, tá passando uma formiga lá fora, ela começa a latir, mas tudo bem, sem problemas. Canela, obrigada de nada, Canela. Uma alimentação saudável, sabe? Exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana. Mas não é um exercício físico que você tá fazendo bicicleta e você continua pensando no que aconteceu e você continua pensando no que vai acontecer. É você tá ali, vivendo um momento, sentindo o seu músculo, sentindo você suar, sentindo aquele momento que você tá ali, revigorando os seus músculos, os seus nervos, que você tá revigorando a sua pele, viver aquele momento agora. Acordou, não pega no celular, sabe? Já vai pegando o celular, já vai pegando rede social e começa a ver um monte de coisa, já começa a entrar um monte de informação. Gente, quando a gente acorda, é um dos momentos mais importantes pra gente definir como vai ser o nosso dia. Obviamente, não a questão externa, né? Mas como que a gente vai ficar naquele dia em termos de consciência. Porque a gente passou a noite toda, o nosso corpo ficou a noite toda trabalhando, revigorando os nossos órgãos para o dia seguinte. A gente tem essa necessidade de dormir porque é uma questão fisiológica do nosso corpo. Então você acorda, você está praticamente com a sua mente vazia. Então é um momento especial para você exatamente viver aquele momento agora, aqueles 5 minutos, 3 minutos, não está conseguindo. Não precisa fazer aquela posição de meditação, né? A posição de lótus. Não precisa. Eu, por exemplo, eu me dou super bem, eu consigo sentir muito bem a minha respiração deitada. Eu não boto o travesseiro, o importante é sempre deixar a coluna ereta, né? Para o diafragma conseguir realmente fazer o movimento que o pulmão tem que fazer de inspiração, expiração. Então, eu fico ali deitada e eu fecho meus olhos, mas o meu pensamento sai, começa a sair, já começa, o cérebro já começa, opa, ela já acordou, vambora, vamos começar a pensar, vamos começar a ver o que tá acontecendo. E eu volto o pensamento. Você não precisa brigar com o seu pensamento. Basta você pegar esse pensamento, tá, pensei, ok, mas agora não é o momento de eu pensar nisso. Sabe aquela situação que você vai abrir como é que chama, gente? Onde fica as cartas do condomínio? Esqueci, os correios. A caixa de correio, você vai abrir em pleno sábado, 5 horas da tarde. Tá ali cheio de conta pra pagar. Pra que você vai abrir aquilo dali? Você vai pagar alguma conta? Você tem dinheiro? Você vai resolver alguma coisa? Se tiver ali um comunicado da justiça pra você, você vai resolver ali naquele momento? Não. Então pra que você vai fazer isso? Não tem. Exatamente, Adriano, com certeza. Com um profissional é obviamente, né, um profissional que saiba as perguntas, né, assertivamente, quais são as perguntas que tem que fazer, quais são as coisas que você tem que colocar para fora, o que você tem que... Então, no e-book, eu trabalho muito isso, né? Eu trabalho essa questão do você escrever. Porque escrevendo, você traz memórias, você vai trazer todos os tipos de memórias.
Mas os primeiros 3 meses eu coloquei memórias positivas. Pra quê? Pra você melhorar a sua autoestima, pra você melhorar, pra você ter gratidão pelos momentos bons, pra você ter uma sensação gostosa com você mesmo, de quem você é, as suas virtudes, né, com as suas qualidades, o que você já fez de bom, quem você já ajudou. Eu trabalho muito nesses 3 meses. Depois desses 3 meses, aí é que eu vou trabalhar a questão de traumas, de medos, de anseios. Só que você já registrou no seu, você já tirou do teu inconsciente e colocou no teu consciente tudo o que aconteceu de bom. Então, para você olhar para os seus traumas, para os seus medos, para os seus anseios, fica muito mais fácil. Você vai vê-los com uma outra visão. Então, fica muito melhor. Então, voltando lá. Alimentação, uma alimentação saudável, sabe? Antes de dormir, não comer comidas pesadas, deixa pro sábado, deixa pra sexta-feira. Pra quem bebe, deixa pelo menos uma vez por semana. A bebida, a gente já sabe que a bebida mexe com o nosso sistema nervoso central. A gente sabe disso, né? Então, assim, um cigarro também. Comidas, aquela comida que, gente, eu já cansei de comer comida pesadíssima, de dormir super mal e dorme mal mesmo, né? Estudos falam que carne, né? Quando você come carne, você vai dormir 2 horas depois, você fica processando aquela carne, o teu organismo não consegue processar a carne durante muito tempo, requer que a parte toda, o seu sistema digestório todo funcione, tacando enzimas, tacando substâncias para poder fazer a mudança da carne. Então, enfim. Então, assim, durante a semana, tenda a ter, sabe, acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, acordar de manhã, não pegar no telefone, sabe, fazer os 5 minutos, os 3 minutos, faz deitado, faz de uma forma. Só precisa de uma coisa, a coluna precisa estar ereta. Só isso. Para o seu diafragma funcionar. Somente. Se é deitado, se é sentado, se é em posição de lótus, se na cadeira, se é no sofá, gente, se é no chão, você tem que estar se sentindo confortável, coluna ereta, respira, sente a sua respiração entrando, sente a sua respiração saindo, viva aquele momento. O que você está escutando ali naquele momento? É um carro, é uma buzina, é alguém falando, é um martelo numa obra aqui em cima. Gente, seja o que for, começa a exercitar o cérebro de vocês, tá? Isso já vai começar a amenizar bastante os sintomas da ansiedade. E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que eu acho muito importante. Foi uma coisa que foi uma curiosidade que eu escutei e eu fui estudar sobre o assunto, né? E que realmente é uma verdade. Não, Felipe, você não é ansioso, não. Você é super calmo. Eu tava assistindo uma live. Eu assisto muitas lives, né? De pessoas renomadas, né, enfim. E uma das lives que eu assisti, por conta do nosso cérebro ser extremamente autossobrevivente, né, dizem que a forma como a gente coloca as nossas mãos, né. Então, assim, quando a gente usa as nossas mãos assim, o que a gente imagina? Que a gente vai bater em alguém, que a gente vai socar em alguém. Quando a gente tende a fazer isso aqui com as nossas mãos ficam mais fortes, você sente que você tem uma energia maior, né? Então ele falou que quando você estiver num momento de estresse, momento de ansiedade, coloque as mãos para cima. O seu cérebro vai interpretar que você não está em luta com nada e nem com ninguém, que você está simplesmente ali, ó, totalmente, você tá totalmente vulnerável. Você não tá querendo guerrear com ninguém. Então, sempre quando você tiver esse momento que você tá estressado, ou que você tá ansioso, ou que você tá
Entrando numa crise, eu vou falar um pouquinho aqui, mais um pouco. Mas, ó, mão pra cima. As mãos sempre pra cima. O nosso cérebro vai entender que a gente não está guerreando, que a gente não está em posição de ou eu vou matar ou eu vou morrer, tá? Eu tô falando aqui de uma forma bem assim, na nossa linguagem, né? Eu acho que não tem por que eu ficar falando palavras, né? Serotoninas liberados pelos neurotransmissores, apesar de eu ser enfermeira e saber disso, né? Eu acho que o mais importante é vocês entenderem o que eu tô tentando transmitir aqui pra vocês. Quando estiver numa crise, o que tem que fazer, pelo amor de Deus? Eu fiz tudo errado na minha primeira crise, né? Primeiro que eu achei que eu tava infartando, porque é a sensação de morte iminente. O seu cérebro vai mandar emoções físicas e biológicas de que você vai morrer. É isso que o teu cérebro faz. E é uma sensação de morte iminente. Eu falei, tô infartando, vou parar, tô dirigindo, não sei como é que eu cheguei no hospital. Algumas pessoas presenciaram esse momento na minha vida, que foi um dos piores momentos da minha vida, que foi aí que eu falei, gente, tem alguma coisa errada comigo. Eu acho que isso foi um sinal do universo, para quem acredita em sinais da vida, em sinais divinos, universais, energéticos, seja lá o que for. Eu falei, isso é um sinal de que tem alguma coisa errada dentro de mim, na minha cabeça, tá? Isso é uma coisa muito pessoal minha, que eu tô aqui confidenciando a vocês. Mas quando vocês entrarem numa crise, é muito difícil. Não para, respira. Nossa, você não consegue. Você não consegue respirar. Por quê? Porque o teu cérebro tá falando assim, cara, tu vai morrer. Tu vai ter que guerrear. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acelerar teu coração, eu vou acelerar a tua respiração, porque você vai guerrear, e guerreando você só vai conseguir assim. Então, você não consegue mandar. Não consegue, tá? Apesar de muitas pessoas falarem que a gente precisa fazer isso. Sim, a gente precisa controlar a respiração, só que conscientemente. Gente, tô entrando numa crise. Aí tá acontecendo. Muda o foco. Porque o que vai acontecer? Todos os medos que você tem do seu inconsciente vão à tona, vão pro teu consciente. E isso vai gerar uma descarga de adrenalina tão grande das suas suprarrenais, mas tão grande que você não vai conseguir se concentrar em outra coisa. Se estiver dirigindo, para o carro, isso já aconteceu comigo, para o carro, pede uma ajuda e começa a respirar consciente. Conta a respiração. Conta até 7, para 2, inspira 7. E presta atenção, tira o foco do pensamento, tira o pensamento que você tá ali do medo. Porque eu vou bater com o carro, porque alguém vai me bater, porque alguém vai me sequestrar, porque eu vou ser assaltada, porque vai acontecer alguma coisa. Você começa a tirar o foco. Você começa a tirar o foco e presta atenção. O foco vai sair o tempo todo, vai ser mais forte que você. E você é mais forte do que ele, porque o seu cérebro é reprogramável. Você vai voltar o pensamento para sua respiração. E ó, mãos para cima. O seu cérebro vai interpretar que você não está guerreando, que você está simplesmente ali, ó, num momento só de estresse. Somente. Acabou, tá? Nada de beber água, não vai ingerir nada, porque você tá com seu sistema digestório todo modificado por conta da adrenalina que você tá disparando, tá? Tentar pensar em alguma coisa não vai adiantar. Aí eu vou pensar, aí eu vou começar. Não vai adiantar. A única coisa que vai adiantar é a sua respiração presente. Então, se você começar a exercitar o seu cérebro em relação à sua respiração presente, vai ser muito mais fácil quando você estiver na crise, né? Quando você estiver naquele momento. Obviamente que isso, se for repetitivo, tem que procurar ajuda, tem que saber o foco, o medo de que você tem. Foi um assalto que você viveu?
Você tem a tendência de provar as coisas para as pessoas, a tua autoestima está ruim, o seu amor próprio não está bem definido, você teve um relacionamento desastroso, você teve um relacionamento conturbado, você tá sem autocuidado, alguém falou pra você alguma coisa que te ofendeu, que na realidade não é problema da pessoa, é problema seu, porque se alguém chegar pra você e falar você é gorda e você ficar triste, o problema não é da pessoa, o problema é seu, você que não tá bem resolvida com você. Então assim, começa a trabalhar isso. E é o que eu falo pra todo mundo. Daqui a pouco eu vejo as perguntas, Mauro, mas 5 minutinhos, eu vou deixar 10 minutos pra gente poder estar respondendo as perguntas, tá? 5 minutinhos de manhã, começa a treinar o seu cérebro em relação a isso. E é o que eu falo sempre pra vocês. 10 porquês. Gente, a minha mão é vermelha, tá? Minha mão é assim mesmo, tá? É muita energia na minha mão, muita energia. Os 10 porquês. Por que eu estou sentindo isso? Obviamente, quando você estiver num momento consciente, tá? Eu tô chorando porque ela me chamou de gorda. Vou dar um exemplo, tá? Então, por que eu tô chorando? Porque me magoou. E por que te magoou? Porque ela me chamou de gorda. Mas se ela te chamou de gorda, é problema dela. Por que você tá sentindo isso? Porque eu me sinto feia. Por que você se sente feia? Faz 10 porquês. Começa a se cavucar, começa a trazer tudo à tona, que às vezes você sozinho, porque eu fiz o meu autoconhecimento sozinho, tá? Eu fiz alguns períodos de terapia, não foi direto. O meu e-book que eu comprei na internet, eu fiz sozinha, depois é que eu fui fazer terapia. E eu fazia exatamente isso. Eu fazia 10 porquês do que eu tava pensando, do que eu tava sentindo. Por que eu tô sentindo isso agora? Por causa disso, disso, disso. Mas por que você tá por causa disso, disso, disso? Por causa daquilo, daquilo. Por que tá daquilo, daquilo, daquilo? 10. Se faça 10 perguntas. Você vai chegar num ponto que você vai olhar e vai falar, eu preciso tratar disso. E aí, sabe o que você vai fazer com o que você descobrir? Seja bom ou seja ruim, você vai fazer as pazes com ele. Você não vai brigar, você não vai guerrear. Marcas são marcas, vão ficar ali para sempre. Seja quais forem as marcas. Marcas da infância, marcas, assim, graves, né? Alguns precisam de acompanhamento. Mas tá ali, ele nunca mais vai sair. Você não consegue esquecer essas marcas. Faça as pazes com as suas marcas. Faça as pazes com o que você tem de questões a serem resolvidas. Façam as pazes com as suas emoções negativas. Façam as pazes. Se descubram. Sabe? Se autoconheçam. Vê se aquilo dali é seu mesmo. Vê se aquilo dali não foi imposto pela religião. Se aquilo dali não foi imposto pelos nossos familiares que não tem culpa de nada. Se aquilo dali não foi imposto por alguém um dia que marcou a sua vida porque falou que... deixa eu ver aqui uma lenda urbana. Comer jaca com leite faz mal. Quem falou isso? Da onde que vem isso? Estudem também, sabe? Não é estudar de pegar livro. Eu que tô na profissão, pegar livro para estudar, para se dedicar. Mas tá com dúvida? Vai no Google. Hoje a gente tem uma ferramenta, a internet, que tá ali na nossa frente. A gente não precisa andar quilômetros para ir para uma biblioteca. Então vai lá ver, sabe? Como que eu posso recuperar isso? Como eu posso me identificar? Tem várias lives, tem várias pessoas para vocês seguirem. Tem livros para ler. Eu vou colocar um livro aqui que eu acho muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E eu acho que para quem tá começando a tentar se reconhecer, tirar aquelas crenças limitantes, tirar tudo aquilo que tá te limitando e você começar ali, se cavucar, se entender o porquê que eu sinto isso, por que isso me faz sofrer, por que eu tenho medo disso. A ansiedade está muito relacionada com isso. A depressão está muito relacionada com isso. São dois sentimentos extremamente unidos. E dali sai uma teia de coisas. Então, assim, dica
Número 1, acordem calmos. Não acordem atrasados. Tendem a acordar 5 minutos mais cedo para dedicarem 5 minutos para viver o presente, para você sentir a sua respiração, para você respirar profundamente. Conta 7, para 2, inspira 7. Sabe? Começa a fazer esse exercício o tempo todo quando você acorda. Aí depois você vai ver celular, você toma o seu café, você toma seu banho. Vocês vão começar a ver as mudanças em relação a isso, tá? Alguém tem alguma dúvida? Vamos começar lá as perguntas. Deixa eu chegar aqui mais perto. Algumas pessoas já me fizeram uma pergunta. O Mauro me fez uma pergunta. Deixa eu ver aqui. A Cris falou que a pressão sobe, né? Não tenha dúvida que o nosso corpo responde a tudo que as nossas questões psicossomáticas não estão bem resolvidas. Isso já está mais do que provado, tá? Estudos já sabem disso. Que inclusive uma rinite alérgica às vezes está relacionado com emoções que a gente não está exteriorizando. É uma batalha contínua que temos que aprender a lidar. É uma batalha contínua. Você faz o seu autoconhecimento, você trabalha isso tudo que eu tô falando, você vai pro seu terapeuta, você toma remédio, diariamente. Porque diariamente o seu cérebro vai registrar momentos. Fato. Isso é até o nosso último suspiro. Podem ir fazendo a pergunta, pessoal. Isso pra mim é muito novo, porque eu sou zero ansiosa, graças a Deus. Sim, eu não acho você ansiosa, eu acho que você exterioriza bastante. E a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente exterioriza. Tudo na nossa vida é um equilíbrio, tá? Eu acho que do dia que eu te conheci até hoje, eu acho que você mudou bastante, tá, Thalita? Muito. E algumas questões, assim, bem importantes que você... Isso te traria muito malefícios em relação à sua saúde mental e que hoje, com certeza, você consegue administrar bem melhor. Caixinhas do subconsciente. Oh, meu pai, mas é uma caixinha muito cheia. Monitorar os nossos sentimentos, Renato. Sem dúvida. A gente não pode deixar passar. Os 10 porquês, gente. Mas é 10, mas eu não tenho mais pergunta. Tem, pergunta. Entra dentro de você, vai lá cavucar como se vocês estivessem aqui, ó, cavucando alguma coisa para guardar uma nota de R$100. Eu estou tratando depressão e ansiedade. Sei o quanto é importante você se escutar e se cuidar. E se puder ter apoio de um profissional, ajuda demais. Sem dúvidas, sem dúvidas. Se você acha que você precisa de ajuda, isso não é. Isso lá no tempo dos nossos pais, nós éramos chamados de malucos, né? Era conotado que o que a gente estava sentindo era coisa de maluco, que só maluco procurava psicólogo ou psiquiatra. Hoje a gente sabe que é a profissão que mais está rendendo, mas que está ali, ó, crescendo cada dia mais, são os terapeutas, os psicólogos, justamente por conta disso. Porque nós precisamos disso, tá? Porque a gente precisa se entender, a gente precisa fazer as pazes com as nossas marcas, a gente precisa se individualizar, a gente precisa tirar tudo aquilo que foi imposto na nossa cabeça, pra gente ser o que a gente é. Cada um de vocês é uma única pessoa no mundo inteiro. Todos nós somos únicos. Tá nessa vibe, né, Elaine? É isso aí, ó. Elaine, você pode fazer terapia comigo, hein? Se procurar outra pessoa, vou me aborrecer. Obrigado, Cris, pela participação. Rose tá com ansiedade. Gente, quem não tá com ansiedade hoje? Pelo amor de Deus, gente.
Taninha, que bom que você tá aqui. Sônia, obrigada. Ajudo, Rose. Me manda mensagem lá no direct. Lara, sempre fui super tranquila. Descobri que estou com um hipotireoidismo e o tratamento está me desencadeando um pouco de ansiedade. Lara, você sempre foi tranquila. Ninguém é tranquilo 24 horas por dia. Ninguém é um fofinho 24 horas por dia. Às vezes a gente tem que exteriorizar as coisas. É porque fica muito limitante na nossa cabeça que a gente não pode sentir raiva, que a gente não pode odiar ninguém, que a gente não pode brigar com ninguém porque é feio. Obviamente que não é que a gente vai sair brigando com todo mundo, não é isso. Mas se a gente tá sentindo alguma coisa que não nos agradou, por que a gente não pode falar? Por que um dia eu tô com muita raiva do que aconteceu, alguma coisa, eu dar um berro? Eu botar uma música no último volume e dançar igual uma maluca? Então, às vezes, essa sua tranquilidade foi uma autossabotagem. E agora, hipotireoidismo, toda essa região aqui, ó, do nosso pescoço, é tudo aquilo. Conhece aquela frase do peixe que a gente não consegue, a espinha que não desce? Isso não desceu aqui na minha garganta. Tá tudo aqui, porque a gente não exterioriza. Então, ser tranquila nem sempre é bom. Exterioriza. Coloca pra fora aquilo que você tá sentindo. Ninguém precisa ser grosseiro, ninguém precisa bater em ninguém. Também ninguém precisa baixar a cabeça pra ninguém, porque você tem o seu valor. Mas exterioriza mais um pouco, tá? A gente pode conversar depois, se você quiser. Tá bom, meu amor? Mauro, no caso dos medicamentos, vale parar por um ou mais dias para testar? Não. Quem faz uso de medicamento não é para parar, tudo é gradativo. O ideal, para quem está fazendo uso de medicamento, o ideal é estar paralelo com uma terapia, tá? E sendo assim, paralelo com uma terapia, quando você começar a se autoconhecer, quando você identificar o porquê que você está ansioso, quando você identificar seus medos, seus anseios, seus traumas, seja o que for, quando você começar a alinhar as suas questões, gradativamente você vai retirando os medicamentos, tá? Os medicamentos são substâncias que mexem com nossos neurônios, com nossos neurotransmissores, isso é sério. Não quero mais tomar remédio, pum! Você vai ter um efeito rebote e não vai ser legal. Jamais faça isso, tá? Obrigado, Rosa, exatamente. Muito obrigado. Venha, meu amor, Ana Paula, me manda mensagem. Quem tá precisando de mim, vambora, me manda mensagem que eu tô aqui, gente, de braços abertos pra receber vocês. Marcela, a ansiedade prejudica o corpo. Geralmente rola a vontade de deitar, ficar quieto, sumir. E aí? Como tratar esse momento? Se entregar? Tentar relaxar de fato? Bem, esse momento já é um momento que já tá no extremo, né? É o momento em que você já começa a entrar naquela depressão, que você não tem vontade de fazer nada, que você só tem vontade de ficar deitado, porque é uma fuga. A melhor forma de você fugir das coisas é deitar e dormir, é deitar e não fazer nada. Isso é uma fuga que você tá reagindo, né? O ideal, Mauro, é você encontrar uma ajuda realmente, de uma terapia. Se você tá fazendo uso dos remédios, já acompanhar direitinho com um psiquiatra, manter os seus medicamentos, tá? Pra você liberar mais serotonina, mais dopamina. E esse momento é um momento bem extremo, é um momento bem delicado, tá? Se vocês entrarem, a maioria das pessoas que se suicidam passaram por todos esses momentos que a gente tá falando aqui e chegaram muitas das vezes bem perto desse momento. Então, assim, eu quero que você se cuide bastante. A gente já conversou sobre isso. Eu preciso que você procure alguém para poder te ajudar, para você exteriorizar suas questões, tá? Nem se entregar, nem tentar relaxar.
Na realidade, o ideal é você tentar relaxar o presente. Manter o que eu falei. Mãos pra cima, deitado, já que você quer ficar deitado, mãos estendidas pra cima, tá? E ficar prestando atenção na sua respiração. Mas sem dúvida, esse é um momento que você precisa de uma ajuda, tá? A ansiedade é um tipo de depressão. Os dois estão interligados. Cada um exterioriza a sua depressão de uma forma. Isso, Thalita. Amor próprio. Isso é muito importante. Acreditar em si mesmo. Autoestima elevada. Autoestima elevada não é você se sentir bonita. É você se sentir capaz. É você se sentir a pessoa que consegue tudo o que quer, é a pessoa que tem dentro de si a certeza de quem ela é, as questões dela muito bem resolvidas. Amor ao próximo, a gente já pode começar a dar uma discutida. Nem todo mundo, né? Isso aí é uma questão entre Deus. Que tem gente, meu amor, que não tô conseguindo dar o amor, né? Porque a pessoa, nossa senhora... Amor ao próximo, esquece isso, meu amor. Primeiro, seu amor. Muitas das vezes, a ansiedade nada mais é do que o teu cérebro, o teu inconsciente está falando alguma coisa pra você. Tem alguma coisa ali que ele quer exteriorizar, alguma coisa ele quer mexer, alguma coisa ele quer fazer e ele fica ali no teu cérebro. Aí isso aqui, essa batida aqui, é a ansiedade, é as crises de ansiedade. Quando ele sai... é a crise de pânico, mais ou menos assim. A crise de pânico é aquele momento que o cérebro, cara, ela não tá conseguindo entender. O cérebro, eu tô mandando mensagem pra ela se cuidar, pra ela respirar, pra ela procurar alguém, ela não tá me entendendo. Gente, eu preciso cuidar disso, eu preciso rever isso. Ah, é? Então, peraí, vou mandar uma crise de pânico pra ela poder aprender. Uma morte iminente, né, que é a sensação que a gente tem. Então, assim, a crise de pânico é um pouquinho acima da ansiedade. Mais alguma pergunta, meus amores? Alguém tem mais alguma pergunta para me fazer? Queria agradecer a participação de todos nessa live. Queria pedir desculpas, o vai e volta, vai e volta. Ainda tem aí mais uns 10 minutinhos, né? Porque vai e volta, vai e volta. O meu Instagram acabou entrando no meu pessoal, não entrou no meu do terapeuta. E a rede caiu, gente, aconteceu de tudo. Mas queria muito agradecer a participação de vocês, tá? Qualquer dúvida pode me procurar no direct, pode entrar na minha bio, que tem lá o meu WhatsApp também, tá? Pode me procurar, a gente pode bater papo, a gente pode conversar. Isso aqui pra mim, eu já tenho a minha profissão é enfermeira. Ser terapeuta pra mim, ter feito curso de terapia, né? Pelo Instituto Brasileiro de Formações de Terapeutas, pra mim é algo assim muito pessoal meu, do tipo, pra que eu vim pra cá? Sabe aquela pergunta que eu estou fazendo aqui? E eu me identifiquei muito com autoconhecimento. Eu acho que autoconhecimento liberta de verdade, você se torna uma outra pessoa, você consegue ver o mundo de outra forma, os seus desafios do dia a dia são vistos de outra forma, entendeu? Então, assim, eu acho mó barato. Então eu vou ter o maior prazer de falar com qualquer um de vocês, conversar. Alguns eu não vou poder ajudar como profissional, porque eu tenho ligação afetiva, né? Então eu não vou poder fazer isso aí todo mundo sabe. Mas eu posso conversar, eu posso recomendar algumas coisas, algumas pessoas também. Pode. Se sua filha tiver uma certa idade, você passa. Você pensa que você não passa, você passa tudo. Inclusive, as nossas questões de traumas, de medos, de anseios que a gente tem da infância, não foi nem questões que a gente vivenciou. Foram questões que os nossos pais passaram pra gente. Os nossos pais vivenciaram naquele momento e refletiram na gente. E ficou marcado. Sim, você pode passar sim. Mais alguma pergunta, pessoal?
Ah, eu vou colocar a coleção de livros, tá? Eu vou colocar alguns livros que eu acho interessante pra quem tá começando. Não são livros tão pesados. Eu li alguns que são... Ai, maravilhosos. Mas eu acho que, assim, alguém que já tá num nível um pouco mais de autoconhecimento. Oi, Rodrigo. Qualidade do sono, gente. Pelo amor de Deus. Qualidade do sono é essencial. Eu não vou nem responder essa pergunta a você. Porque o sono tem que estar no ambiente. Você coloca uma música. Medite antes de dormir. Quem não consegue meditar aqui e agora, coloca a meditação guiada para dormir. Eu já coloquei lá no meu site. Tem um Site Timer. É um aplicativo maravilhoso. Eu amo de paixão. Entendeu? Esse aplicativo, ele me ajuda muito, me ajudou muito, eu utilizo ele até hoje, tá? No Site Time. Então vai dormir, nada de ficar no celular, vai assistir um filme, eu quero ver esse filme, terminou o filme, apaga tudo, deixa uma luzinha, o mais confortável possível, faça uma respiração presente, faça uma meditação. Gente, tem meditação de 3 minutos, no Insight Time tem meditação para dormir em 2 minutos. Então façam isso, a qualidade do sono é importantíssima, é a hora que o seu organismo, é a hora que fisicamente, biologicamente, o seu corpo está se reestruturando, tá? Em termos de células, então é muito importante. Obrigada a você, meu amor, amigo Meses Soares. Migomês Soares, deve ser isso. Migomê Soares, obrigada a você, meu amor, pela participação. Que bom, Rodrigo, obrigada. Não, Rodrigo, que isso? Você não é, não. Mas um dia isso daí, você vai me ligar. Ou o Adriano ou você vão me ligar e vão falar assim, Marcelo, acho que o Rodrigo teve uma crise. E aí eu vou falar, sabe o quê? Eu avisei. Consegue sim. Para de se sabotar, para de se enganar. Todos nós conseguimos. Michele Gomes, prazer, meu amor. A gente se conhece, Michele. É porque a foto sai tão pequenininha que às vezes você não sabe quem é. Ah, Mimi! Lógico! Tá, Rodrigo, você entrou na live agora. Se você quiser conversar comigo, por favor, marque um horário na minha agenda, tá? Que a minha agenda tá assim, ó, lotadíssima. Gente, não se engane. A gente pode sim, tá? A gente pode. Não tenha dúvida disso. Tudo é dedicação. Tudo é um processo. Vai demorar mesmo, demora. Não vou mentir pra vocês. Mas... a gente consegue. Obrigada, meu amor, Marcinho, morrendo de saudade de você, doido pra te ver, te dar um abraço, bem gostoso. Eu sei, amor, eu sei que você tá na casa dela. Obrigada pela força, tá? Você que é maravilhoso, Márcio, te amo. Obrigada, Rô. Tô bonita, gente. Botei um brilhozinho aqui pra poder fazer diferença, né? Porque eu tava ansiosa, né? Pra poder fazer essa minha primeira live, né, gente?